Olá, queridos alunos do nono ano, retornando, né? Custou, mas chegou. Um pouco diferenciado, vocês aí e eu aqui, juntos de formas diferentes, né? Essa doença separou muitas pessoas, levou muitas vidas, muitas famílias acometidas a essa doença horrível. Essa pandemia foi no Brasil todo, no mundo todo, na nossa cidade, no nosso estado, mas a gente tem que agradecer a Deus por estarmos aqui e orar a Deus por nossas vidas. E nunca esquecer de a gente orar sempre pelas autoridades, pelo presidente da República, pelo governador do nosso estado e pelo prefeito da nossa cidade, que são as pessoas que vão fazer ações para amenizar o sofrimento, né, do dia a dia de nossas vidas. Valeu, vamos dar início, né? Nós vamos começar o módulo 7, tá certo? O módulo 7 nós vamos trabalhar o capítulo 1, 2 e 3. São 20 questões. Dessas 20 questões, nós vamos, junto com você, discutir as 10 primeiras questões nessa aula, e na aula seguinte a gente resolve as outras 10 junto com vocês, tá ok? Tá certo? Vamos lá. O artista popular, né? O artista popular. O artista popular é que sai do meio do povo. Geralmente é conhecido artista popular, o artesão, o cantor de rua, a pessoa que trabalha com corda, que trabalha com conchas, são chamados artesão. Ele popular, que ele sai do meio do povo, do povão popular, né? Geralmente o artista popular, ele retrata as cenas do cotidiano. O que é o cotidiano, professor? O cotidiano é o dia a dia, aquilo que acontece no dia a dia. Geralmente, se eu sou um artesão e moro à beira de uma praia, né? Geralmente meu material que eu vou mais produzir é peixes, jangadas, algo que tem a ver com a praia. É o meu dia a dia, o cotidiano, aquilo que eu estou vendo diariamente, né? Então, o artista popular, ele trabalha muito com o seu cotidiano, aquilo quase que diariamente ele está presenciando, vendo, né, na sua vida, no seu dia a dia. E o artista popular, as suas obras, elas são figurativas, porque ela figura alguma coisa que a gente conhece, que a gente percebe o que seja, é um traço, parece um cabelo, parece um olho, parece uma casa, né? A obra figurativa, ela tem a ver com aquilo que a gente vê praticamente diariamente, tá certo? Obra figurativa. Já a obra abstrata, a gente não consegue perceber nada na obra, geralmente são traços que só mesmo na cabeça do artista que ele tem o significado daquela obra. Já a figurativa, ela sempre vai figurar alguma coisa que a gente conhece no dia a dia, tá certo? São coisas visíveis. Dentro desses artistas populares, a gente vai citar o nome dele é Manuel Dócio. Manuel Dócio, ele é um artista popular que sempre ele confeccionava suas peças em argila, levava para o fogo, cozinha essas peças em forno a lenha e depois ele pintava a óleo. E geralmente ele trabalhava suas peças fazendo conjuntos e grupos, né? Ele fazia as pecinhas em conjuntos e grupos, né? Ele pintava essas peças, peça por peça, mas sempre ele não fazia uma peça só, geralmente é grupos e conjunto. O nome desse artista é Manuel Dócio. Manuel Dócio é um dos discípulos que a gente daqui a pouco vai falar de Mestre Vitalino, tá certo? E quem é Mestre Vitalino? Vitalino Pereira dos Santos, Mestre Vitalino, né? Ele nasceu aos redores de Caruaru, em Pernambuco. Desde criancinha, muito cedo, ele sentava próximo da mãe no chão e a mãe sempre fazia panelas de barro e aquelas sobrazinhas, ele já começava a fazer seus primeiros bonequinhos. E Mestre Vitalino, ele foi se aperfeiçoando e quando ficou mais velho, ele começou a trabalhar, né, com essas peças de cerâmica, porque ele era um mestre ceramista. Ele ainda hoje é um maior, né, artista popular de Pernambuco, talvez até mesmo do Brasil, em termos de fabricação dessas peças de cerâmica. Mestre Vitalino, ele morava aos redores da cidade de Caruaru, foi morar numa comunidade chamada Comunidade Alto do Moura.
Essa comunidade ela já tinha artesãos que já moravam lá, já ganhavam dinheiro com artesanato. E o mestre Vitalino foi morar lá em Alto do Moro, porque lá ficava próximo da maior feira conhecida no Brasil, se duvidar no mundo, a Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru ela foi feita com um propósito para escoar, né, os produtos da agricultura e da matéria-prima do artesanato, né, que era a cerâmica, que lá era conhecido como um polo ceramista, e lá ficava mais próximo dele escoar as suas peças. Ele ficou muito conhecido tanto nacional como internacionalmente, o mestre Vitalino, porque ele foi participar em 1947, ele foi para o Rio de Janeiro a convite de um amigo, de outro artista que o convidou, onde havia uma exposição no Rio de Janeiro sobre a arte de Pernambuco. Lá as peças dele fizeram tanto sucesso que ele começou a viajar o mundo e ficou muito conhecido, né? E isso fez de Pernambuco, da comunidade Alto do Moro, em Caruaru, Pernambuco, ficar conhecido como o centro do polo do mundo. Vem pessoas do mundo todo comprar artesanato na comunidade do Alto do Moro, em Caruaru, Pernambuco. Dentro de tudo isso que a gente está vendo, o Brasil e o mundo passou por transformações. Os artistas populares, geralmente, ele transmitia aquilo que ele sabia para os seus filhos, era assim que existia, certo? Mas na Idade Média, como era que eram as oficinas, como era que acontecia essa transmissão desses saberes do artesanato, da pintura, da arquitetura. Na Idade Média eles criaram algo chamado guildas. Guildas, associação de pessoas que tinham o mesmo interesse comuns. Lá eram produzidos quadros, né, estátuas, e tudo que aquilo ali era produzido era vendido e geralmente dividido entre todos os artistas. Geralmente um quadro não era feito só pelo um artista, era feito pelo conjunto de artistas das guildas. Então guildas, o que é guildas? Associações de pessoas que tinham o mesmo interesse, associação de artistas que tinham o mesmo interesse. Nesse período da Idade Média, tinha dois principais estilos da arquitetura, da pintura, que era o estilo românico e o estilo gótico. Estilo românico e estilo gótico, que a gente vai ver na próxima aula o que significa, né, o estilo românico e o estilo gótico. Então assim, essa foi uma pequena orientação que eu estou dando das 10 primeiras questões, né? Quando for na próxima semana, eu estou dando mais uma orientação sobre as outras 10 questões. Até a próxima aula, valeu!